Whitney, meu amor, livro de Judith MacNutt, parte 1. Criada por um pai severo e frio, a encantadora e impetuosa Whitney não tem medo de dizer o que pensa. Por conta do seu comportamento inapropriado para uma moça da sociedade inglesa do século XIX, Whitney é forçada a mudar-se para a casa da tia em Paris, onde recebe aulas para se tornar uma mulher sofisticada. Quando retoma a Inglaterra, está mudada, mas ainda deseja conquistar o belo Paul, seu primeiro amor. No entanto, há alguém que parece disposto a destruir sua felicidade. Trata-se de Clayton Westmoreland, um poderoso duque que está decidido a se casar com Whitney a qualquer preço. Capítulo 1. Inglaterra, 1816. Na elegante carruagem que sacolejava ao longo da acidentada estrada campestre, Lady Anne Gilbert pousou a cabeça no ombro do marido e deixou escapar um longo suspiro. Ainda falta 1 hora para chegarmos, e esse suspense está me deixando nervosa, reclamou. Como está Whitney, agora que já se tornou uma mocinha? Calou-se e olhou distraidamente pela janela para os campos ondulantes cobertos de flores silvestres amarelas e cor-de-rosa, enquanto tentava imaginar a aparência da sobrinha que vira pela última vez 11 anos antes. Ela deve estar bonita, como era a mãe dela. Com certeza tem o mesmo sorriso, a mesma gentileza, o mesmo temperamento doce. Lord Edward Gilbert lançou um olhar cético à esposa. Temperamento doce? Repetiu com divertida incredulidade. Não foi o que o pai dela disse na carta que nos enviou. Como diplomata ligado ao consulado britânico em Paris, Lord Gilbert era mestre na arte das insinuações, dos comentários evasivos, das reticências e dos segredos. Mas na vida particular preferia a refrescante alternativa da verdade nua e crua. Deixe-me refrescar sua memória, disse ele, tirando do bolso a carta que recebera do pai de Whitney. Colocou os óculos e, ignorando o trejeito aborrecido da esposa, começou a leitura. Os modos de Whitney são ultrajantes. Sua conduta deixa muito a desejar. Ela é estouvada e voluntariosa, para desespero de todos os que a conhecem e para meu profundo constrangimento. Imploro a vocês que levem a Paris e espero que tenham o sucesso que não tive na tentativa de educar tão teimosa criatura. Mostre-me onde ele diz que Whitney tem temperamento doce, brincou Edward. A esposa olhou-o contrariada. Martin Stone é um homem frio e insensível que não reconheceria gentileza e bondade nem que Whitney fosse a imagem dessas coisas. Você se lembra de como ele gritou com ela e mandou-a para o quarto logo após o enterro da minha irmã? Edward reconheceu certa teimosia no modo como a esposa ergueu o queixo e passou o braço pelos ombros dela num gesto conciliador. Gosto tão pouco daquele homem quanto você, querida. Mas temos de admitir que foi muito embaraçoso para Martin, logo após haver perdido prematuramente a esposa, ouvir a filha acusá-lo diante de 50 pessoas, de haver trancado a mãe dela no caixão para que não fugisse. Mas Whitney não tinha nem 5 anos. Anne protestou com veemência. Concordo, mas Martin estava sofrendo. Além disso, se não me falha a memória, não foi por essa ofensa que ele mandou Whitney para o quarto. Foi pela explosão que ela teve depois de nos reunirmos na sala de visitas, quando, batendo os pés no chão, ameaçou nos denunciar a Deus se não tirássemos sua mãe da caixa imediatamente. Anne sorriu.
A menina tinha personalidade forte. Quando fez aquilo, estava tão zangada que pensei que as sardas fossem pular para fora do nariz. Confesse, você também a achou encantadora. Bem, achei sim, o marido admitiu. Com certeza. Enquanto a carruagem dos Gilbert percorria a estrada, já na propriedade de Martin Stone, um pequeno grupo de jovens encontrava-se reunido no gramado do lado sul, olhando com impaciência para o estábulo que se erguia a 100 metros de distância. Uma garota loura alisou os babados da saia do vestido cor-de-rosa e suspirou, o que fez surgir uma covinha encantadora em seu rosto. "O que você acha que Whitney vai fazer?" perguntou ao bonito homem de cabelos claros ao seu lado. Paul Sevarin, fitando os grandes olhos azuis de Elizabeth Aston, sorriu. "Tenha paciência, Elizabeth", recomendou. "Nenhum de nós faz a mínima ideia do que Whitney tem em mente", comentou Margaret com azedume. "Mas podem ter certeza de que será algo tolo e vergonhoso. Margaret, não se esqueça de que estamos aqui como convidados de Whitney", Paul repreendeu. "Não sei por que você a defende tanto", Margaret replicou com despeito. "Whitney causa tanto escândalo correndo atrás de você, e não diga que não sabe disso." "Margaret, pare com isso", Paul ordenou zangado. Respirando fundo, franziu a testa, baixando o olhar para as botas brilhantes. De fato, no ano anterior, Whitney começara a dar verdadeiros espetáculos perseguindo-o, e as pessoas comentavam isso num raio de 20 quilômetros. A princípio, achara engraçado ser alvo dos olhares lânguidos e sorrisos enlevados de uma garota de 15 anos. Mas depois, Whitney começara a persegui-lo com a determinação e as táticas brilhantes de um Napoleão Bonaparte de saias. Quando saía de sua propriedade a cavalo, Paul podia garantir que a encontraria em algum ponto do percurso. Era como se ela colocasse em um posto de observação, de onde seguia todos os seus movimentos. E isso o fizera deixar de considerar inofensiva e divertida aquela paixão infantil. 3 semanas antes, ela o seguira até uma hospedaria local. Enquanto ele conversava com a filha do hospedeiro, que o convidava aos sussurros a encontrar-se com ela mais tarde no celeiro, Paul viu um conhecido par de olhos verdes espiando-o pela janela. Batendo com a caneca de cerveja na mesa, ele marchou para fora, agarrou Whitney e, sem nenhuma cerimônia, colocou-a sobre o cavalo, lembrando-a asperamente que o pai sairia à sua procura se ela não estivesse em casa ao anoitecer. Voltou para dentro da hospedaria e pediu mais cerveja. Mas quando a filha do hospedeiro, ao encher-lhe a caneca, roçou os seios sugestivamente em seu braço, e Paul visualizou-se abraçado ao corpo nu da jovem, viu um par de olhos verdes que os observava através de outra janela. Ele jogou algumas moedas sobre a mesa rústica de madeira para acalmar os sentimentos feridos da espantada moça e foi embora, só para descobrir que Whitney Stone aguardava-o para percorrerem juntos o caminho de volta. Começava a sentir-se um homem caçado, com os passos vigiados, e sua paciência acabaria por se esgotar. No entanto, lá estava ele, de pé, sob o sol de abril, tentando, por alguma razão obscura, proteger Whitney das bem merecidas críticas. Isso o deixava irritado consigo mesmo. "Vou ver por que Whitney está demorando tanto", anunciou Emily Williams, uma bela moça, vários anos mais nova do que os outros membros do grupo.
Correu pelo gramado e ao longo da cerca que se estendia desde o estábulo, abrindo a enorme porta dupla e olhando para o corredor largo e sombrio, com baias alinhadas nos dois lados. Onde está a senhorita Whitney? Perguntou ao cavalariço, que escovava um cavalo alazão. Lá dentro, senhorita. Mesmo na luz fraca, Emily viu que o rosto do cavalariço corava ao apontar para uma porta fechada ao lado do depósito de arreios. Com um olhar intrigado para o rapaz, Emily foi até a porta, bateu e entrou. Parou subitamente, chocada com o que viu. Whitney Allison Stone, de costas para ela, usava uma calça de montaria marrom, que se colava a seus quadris esbeltos, presa na cintura por um pedaço de corda. O traje era completo com uma peça íntima, um corpete de tecido fino. Você não vai sair desse jeito, vai? Emily perguntou, espantada. Whitney virou-se, olhando de modo travesso para a amiga escandalizada. Claro que vou. Vou vestir uma camisa. Mas por quê? Gaguejou Emily. Porque não seria decente aparecer só de corpete, bobinha, respondeu Whitney, tirando de um gancho uma camisa limpa do cavalariço e começando a vesti-la. Decente? Não é nada decente usar calça de homem, e você sabe disso. Sei, mas não posso montar aquele cavalo sem sela, arriscando-me a ficar com as saias enroladas no pescoço, posso? Argumentou Whitney sem se abalar, prendendo os cabelos rebeldes num coque que fixou na nuca com alguns grampos. Montar sem sela? Está querendo dizer que vai montar como homem? Escarranchada no lombo do cavalo? Seu pai vai deserdá-la se fizer isso de novo. Não, não vou montar escarranchada. Whitney deu uma risadinha. Mas não entendo por que os homens podem fazer isso enquanto nós, mulheres, consideradas o sexo frágil, temos de montar de lado, equilibradas na sela, rezando por nossas vidas. Então, o que vai fazer? Indagou Emily. Não tinha percebido que era tão curiosa, senhorita Williams, respondeu Whitney. Mas respondendo à sua pergunta, vou ficar em pé no lombo do cavalo. Vi fazerem isso na feira e tenho treinado. Então, quando Paul me vir, ele pensará que você ficou louca, exclamou Emily. Achará que não tem nem um pingo de decência, que fará qualquer coisa para chamar a atenção dele. Fez uma pausa, mas vendo a expressão teimosa no rosto de Whitney, decidiu usar outra tática. Por favor, pense no seu pai, implorou. O que ele dirá se souber? Whitney hesitou, sentindo o olhar frio do pai, como se o enfrentasse naquele momento. Respirou fundo e expeliu o ar lentamente, olhando pela pequena janela para o grupo de amigos à espera no gramado. Meu pai dirá que o desapontei mais uma vez, disse baixinho, que sou uma vergonha para ele e para a memória da minha mãe, que está feliz por ela não ter vivido para ver o que eu me tornei. Depois passará meia hora dizendo que Elizabeth Ashton é uma perfeita dama e que eu devia seguir o exemplo dela. Bem, se você quisesse de fato impressionar Paul, tentaria ao menos isso. Whitney apertou as mãos, frustrada. Mas eu tento ser igual a Elizabeth. Uso aqueles vestidos horríveis, cheios de babados, que me fazem parecer uma montanha. Fico horas sem dizer uma palavra. Bato os cílios até as pálpebras ficarem moles. Emily mordeu o lábio para não rir da descrição nada lisonjeira que Whitney fizera de Elizabeth. Vou dizer aos outros que você sairá logo. A aparição de Whitney, que puxando o cavalo aproximava-se do grupo, provocou exclamações escandalizadas e risadinhas zombeteiras.
Ela vai cair se montar cincela, disse uma das meninas. Se Deus não a matar antes por ela estar usando calças. Reprimindo o impulso de dar-lhe uma resposta mordaz, Whitney ergueu a cabeça num gesto altivo de desdém. Então lançou um olhar para Paul. O rosto bonito do rapaz mostrava dura reprovação enquanto ele a examinava, olhando-a desde os pés descalços até a cabeça. No íntimo, ela hesitou diante do claro aborrecimento do jovem, mas saltou resolutamente para o lombo do animal. O alazão moveu-se a trote largo e Whitney começou a se erguer, primeiro agachando-se, com os braços estendidos para manter o equilíbrio, e então pondo-se de pé. O cavalo deu voltas e mais voltas, conforme Whitney o treinara, e embora ela estivesse aterrorizada com a ideia de cair e fazer papel de tola, conseguiu mostrar-se competente e graciosa. Completando a quarta volta, permitiu-se olhar para os rostos à sua esquerda, notando-lhes a expressão de escárnio ou de apreensão, procurando o único que realmente lhe interessava. Paul refugiara-se à sombra de uma árvore, com Elizabeth agarrada ao seu braço, mas nos lábios dele havia um sorriso relutante. Uma sensação de triunfo desfraldou-se no coração de Whitney como um estandarte. Quando ela passou de novo por Paul, ele sorriu-lhe amplamente, e ela sentiu que todas as semanas de treino, a dor nos músculos e as contusões tinham valido a pena. Da janela da sala do segundo andar, que voltava-se para o gramado do lado sul, Martin Stone assistia à proeza da filha. O mordomo entrou e anunciou a chegada de Lord Gilbert e sua esposa. Furioso demais com a filha para poder falar, Martin recebeu os dois com os lábios apertados e um breve gesto de cabeça. Como é bom ver você novamente depois de tantos anos, Martin, disse Lady Anne educadamente. Ele permaneceu friamente calado. Então ela perguntou: onde está Whitney? Estamos ansiosos por vê-la. Por fim, Martin recobrou a voz. Querem vê-la? Indagou em tom irado. Basta que olhem pela janela. Intrigada, Anne fez o que ele sugerira. Lá embaixo, no gramado, um grupo de jovens observava um rapaz esguio que se equilibrava graciosamente sobre um cavalo a trote largo. Que moço habilidoso! Comentou ela, sorrindo. A simples observação tirou Marte de sua imobilidade furiosa. Ele deu meia volta e marchou para a porta. Se desejam ver sua sobrinha, venham comigo, ou posso poupá-los da humilhação trazendo-a aqui. Com um olhar exasperado para as costas do cunhado, Anne passou o braço pelo do marido e os dois seguiram Martin para fora de casa. Quando se aproximaram do grupo de jovens, Anne ouviu murmúrios e risos, que julgou maliciosos, mas estava ocupada demais examinando os rostos das mocinhas e procurando Whitney para dar atenção ao barulho. Descartou duas loiras e uma ruiva, observou uma morena baixinha de olhos azuis e então, confusa, olhou para o jovem mais próximo dela. Com licença, sou Lady Gilbert, tia da Whitney. Pode me dizer onde ela está? Paul sorriu para ela, entre apiedado e divertido. Sua sobrinha está em cima do cavalo, senhora. Em cima do... Começou Lord Gilbert, interrompendo-se e perdendo o fôlego. De onde estava Whitney, viu o pai aproximar-se com passadas longas e rápidas. Por favor, não faça uma cena, papai, implorou
quando achou que ele poderia ouvi-la. Eu? Fazer uma cena? Berrou ele furiosamente. Segurando o cavalo pelo cabresto, Martin puxou-o bruscamente para o lado. Sem apoio, Whitney caiu de pé, mas perdeu o equilíbrio e estatelou-se no chão. Quando se levantou, o pai pegou-a pelo braço rudemente e empurrou-a na direção dos espectadores. Esta coisa! Rosnou ele, pondo-a na frente dos tios. Sinto-me mortificado por ter de dizer que esta é a sobrinha de vocês. Whitney ouviu os risos abafados dos amigos que debandavam e sentiu o rosto corar de vergonha. Como vai, tia Gilbert? Tio Gilbert? Murmurou, olhando rapidamente para Paul, que se retirava. De forma mecânica, tencionou segurar a saia inexistente. Então, lembrando-se de que estava com calças, fez uma cômica reverência. Vendo o rosto carrancudo da tia, ergueu o queixo desafiadoramente. Prometo, meus tios, que durante a semana que ficarão aqui, não voltarei a me comportar de maneira tão excêntrica. Durante a semana que ficaremos aqui? Repetiu Lady Gilbert, atônita. Mas Whitney estava observando Paul ajudar Elizabeth a entrar no coche e não captou o tom de surpresa na voz da tia. Até logo, Paul! Gritou, acenando freneticamente. Ele se virou e ergueu a mão numa despedida silenciosa. Ela ainda ouvia os risos quando os coches começaram a se afastar pela alameda de entrada, levando os amigos para um piquenique ou outra diversão qualquer. Atividades para as quais Whitney nunca era convidada por ser jovem demais. Seguindo a sobrinha na direção da casa, Anne viu-se dominada por emoções conflitantes. Estava constrangida por Whitney, furiosa com Martin Stone por ter humilhado a menina diante dos amigos. Ainda chocada pela visão da sobrinha de pé num cavalo, usando roupas masculinas, e profundamente surpresa, porque Whitney, cuja mãe fora apenas bonita, prometia transformar-se numa mulher deslumbrante. Era magra demais, mas, ainda que estivesse envergonhada, a mocinha mantinha os ombros erguidos, andava com graça e de modo levemente provocante. Anne sorriu para si mesma, observando os quadris suavemente arredondados que a calça marrom delineava de modo quase imoral, a cintura fina e os olhos magníficos, que, emoldurados por cílios fartos e longos, pareciam variar de tom, indo do verde mar ao mais profundo jade, e os cabelos abundantes, cor de mogno. Precisavam apenas de um belo corte e de serem escovados até brilhar. Anne sentiu os dedos coçarem, ansiosos por executarem essa tarefa. Já imaginava um penteado que valorizasse os olhos esplêndidos e o rosto de malares bem definidos. Os cabelos deveriam ser presos no alto da cabeça, deixando o rosto descoberto com pequenas mechas caindo sobre as orelhas, ou puxados para trás, tombando soltos pelas costas. Assim que entraram em casa, Whitney pediu licença e refugiou-se em seu quarto, onde, largando-se numa poltrona, pensou na cena humilhante que Paul testemunhara. O pai a derrubara do cavalo, gritara com ela. Com certeza, os tios haviam ficado tão horrorizados com seu comportamento quanto ele. Envergonhada, ela sentiu o rosto queimar, imaginando como deviam desprezá-la. Whitney, murmurou Emily, entrando no quarto silenciosamente e fechando a porta atrás de si.
Subi pela escada dos fundos. Seu pai está muito zangado? Ele está uma fera, respondeu Whitney, olhando para a calça que vestia. Estraguei tudo, não foi? Paul viu como zombaram de mim? Agora que Elizabeth completou 17 anos, é possível que ele a peça em casamento antes mesmo de ter a chance de descobrir que é a mim que ele ama. Paul ama você? Ecoou Emily, perplexa. Whitney Stone, ele foge de você como de uma praga. E quem poderia culpá-lo? Depois de todos os aborrecimentos que você lhe causou no ano passado... Ah, não foram tantas assim, Emily. Whitney protestou, remexendo-se na poltrona. Ah, não? O que me diz da peça que lhe pregou no dia de Todos os Santos, saltando na frente da carruagem dele, gritando como uma bruxa e assustando os cavalos? Ele não ficou muito zangado, a carruagem tombou, mas o dano não foi tão grande. Só um varal quebrou-se. E a perna de Paul? Emily lembrou-lhe. Mas sarou tão rápido, Whitney argumentou, afastando a lembrança de travessuras passadas e já considerando futuras possibilidades. Levantou-se, começando a andar de um lado para o outro. Tem que haver uma maneira. Não posso raptá-lo, mas... Um sorriso iluminou o rostinho sujo de pó quando ela se virou tão abruptamente que Emily encolheu-se na poltrona. Uma coisa é clara. Paul ainda não sabe que me ama, certo? Eu diria que ele nem gosta de você, Whitney, Emily declarou. Sendo assim, podemos dizer que ele não me pedirá em casamento sem nenhum tipo de incentivo, não é? Paul não vai te pedir em casamento nem com uma arma apontada para a cabeça dele, Whitney. Sem falar que você não tem idade suficiente para ficar noiva, então... Sob que circunstâncias um cavalheiro é obrigado a pedir uma moça em casamento? Whitney interrompeu-a em tom triunfante. Eu não sei, a menos que, claro, ele a tenha comprometido. Não, de jeito nenhum. Seja lá o que for que esteja planejando, desta vez eu não vou ajudá-la. Com um suspiro, Whitney jogou-se na poltrona, estendendo as pernas à sua frente. Uma risada irreverente escapou-lhe quando ela pensou na incrível audácia de sua mais nova ideia. Se eu conseguisse arrancar uma roda da carruagem de Paul, sabe, se eu a afrouxasse para que caísse algum tempo depois e pedisse a ele para me levar a algum lugar, bem, voltaríamos para casa a pé e seria muito tarde da noite quando chegássemos. Paul, então, teria de me pedir em casamento. Fez uma pausa, ignorando a expressão chocada no rosto de Emily. Não seria uma maravilhosa variação sobre um velho tema? Continuou. Moça rapta cavalheiro, arruinando-lhe a reputação e é forçada a casar-se com ele para reparar o dano. Que novela isso daria! Ai, eu vou embora, disse Emily. Marchou para a porta, hesitou, então virou-se e olhou para Whitney. Seus tios viram tudo. O que vai dizer a eles sobre estar usando roupas de homem e cavalgando em pé? Eu não vou dizer nada, horas. De que adiantaria? Mas, enquanto eles estiverem aqui, eu serei a jovem mais encantadora, refinada e delicada que você já viu. Notando o ar duvidoso de Emily, acrescentou. Pretendo aparecer apenas nas refeições. Acredito que eu consiga me comportar como Elizabeth pelo menos 3 horas por dia. Whitney foi fiel a seu propósito. Naquela noite, ao jantar, Lord Edward Gilbert contou uma história de arrepiar os cabelos
sobre a vida dele e da esposa em Beirute, junto ao consulado britânico. Muito instrutivo, tio. Ela murmurou apenas, mas estava ardendo em curiosidade, desejando fazer uma porção de perguntas. Ao final da descrição que Lady Anne Gilbert fez de Paris e de sua alegre vida social, Whitney, contendo-se, repetiu o mesmo comentário lacônico. Assim que a refeição terminou, pediu licença para retirar-se e desapareceu. No fim de 3 dias, continuava bem-sucedida em sua tentativa de mostrar-se encantadora, refinada e delicada. Tanto que a tia começava a se perguntar se Whitney possuía mesmo a vivacidade de espírito que demonstrara no primeiro dia, ou se nutria aversão por ela e Edward. No 4º dia, Whitney tomou o café da manhã antes de os outros levantarem e sumiu. Anne, então, decidiu descobrir a verdade. Procurou pela casa toda, mas não encontrou a sobrinha, que também não estava no jardim, nem saíra para cavalgar, pois não tirara nenhum cavalo do estábulo, de acordo com um cavalheiriço. No gramado, apertando os olhos para protegê-los do sol, Anne olhou em volta, tentando adivinhar onde uma garota passaria tantas horas. Então, viu uma mancha amarela no topo de uma colina. Ah, lá está ela! Murmurou, abrindo a sombrinha e começando a atravessar o gramado. Whitney só viu a tia aproximando-se quando era tarde demais para fugir. Desejando ter procurado um lugar melhor para esconder-se, tentou pensar em algum assunto inócuo sobre o qual pudesse conversar. Roupas, talvez? Não entendia nada de moda, algo com que não poderia importar-se menos. Parecia um caso perdido, vestisse o que vestisse. Afinal, como um vestido poderia melhorar a aparência de alguém com olhos de gato, cabelos cor de barro e sardas no nariz? Além disso, ela era alta e magra demais, e se o senhor pretendia dar-lhe seios, estava bem atrasado. Com as pernas bambas e respirando pesadamente, Anne chegou ao topo da colina e largou-se sem cerimônia no cobertor sobre o qual Whitney estava sentada. Quis dar um passeio, mentiu ofegante. Quando recuperou o fôlego, notou um livro com capa de couro pousado no cobertor e perguntou: é um romance? Não, tia, respondeu Whitney em tom educado, pondo a mão sobre o título para que Anne não o visse. Sei que mocinhas adoram ler romances. A tia tentou novamente. É verdade, tia. Whitney só concordou. Li uma vez, mas não gostei. Anne contou, imaginando que assunto poderia deixar Whitney interessada. Descobri que não suportaria heroínas que vivessem desmaiando. Whitney ficou tão atônita ao descobrir que não era a única inglesa que não devorava aquelas histórias insípidas que esqueceu sua resolução de falar o mínimo possível. E quando a heroína não está desmaiando, está levando frascos de sais às narinas, chorando e lamentando-se por um cavalheiro indeciso que não se resolve a pedi-la em casamento, ou que foi prometido a outra inútil, comentou, dando risada. Eu jamais conseguiria ficar parada se o homem a quem amasse estivesse apaixonado por uma pessoa que não o merecesse. Parou de falar por um momento e lançou um olhar para a tia, para ver se ela ficara chocada. Mas Anne fitava-a com um inexplicável esboço de sorriso. Tia, a senhora amaria um homem que caísse de joelhos à sua frente e choramingasse?
Oh, Clarabel, seus lábios são pétalas de uma rosa vermelha e seus olhos parecem duas estrelas. Isso sim me faria agarrar o vidro de sais. Eu também, afirmou Anne, rindo. O que lê, então, se não gosta desses romances atrozes? Tirou o livro de sob a mão espalmada de Whitney e leu o título gravado a ouro, exclamando incrédula. A Ilíada em grego? Você sabe grego? Whitney moveu a cabeça num gesto afirmativo, corando mortificada. Agora a tia a considerava erudita, outro rótulo indesejável. Também sei latim, italiano, francês e um pouco de alemão, confessou. Meu bom Deus! Suspirou Anne. E como aprendeu tudo isso? A despeito do que papai possa pensar, eu não sou burra e infernizei-o tanto que ele acabou por permitir que eu tivesse professores particulares de línguas e história. Calou-se, lembrando-se de que pensara que se fosse bastante aplicada nos estudos, se conseguisse quase ser um filho, em vez de uma filha, seu pai talvez a amasse mais. Parece envergonhar-se do seu talento quando deveria orgulhar-se, a tia observou. Whitney olhou para a casa aninhada no vale. A senhora com certeza sabe que todo mundo acha que é perda de tempo dar esse tipo de instrução a uma mulher. E eu não sou nada boa no que se refere a prendas femininas. Não dou um ponto sem que apareça que costurei com os olhos vendados. E quando canto, os cachorros começam a uivar lá no estábulo. O senhor Twist, meu professor de música, disse a meu pai que fica com urticária quando me ouve tocar piano. Eu não sei fazer nada das coisas que as moças devem saber fazer e o que é pior, eu as detesto. Ficou certa de que depois disso a tia a desprezaria completamente, como todas as outras pessoas. Mas era melhor assim, pois, esclarecendo tudo de uma vez, poderia parar de temer a descoberta inevitável. Olhou para a tia. Papai deve ter lhe contado tudo a meu respeito, murmurou. Eu o decepcionei porque ele queria que eu fosse recatada como Elizabeth Ashton. Tento ser, mas eu não consigo. O coração de Anne enterneceu-se pela criança adorável, inteligente e confusa, filha de sua irmã. Seu pai queria uma menina que fosse delicada e apagada como um camafeu, mas ela é um diamante, cheio de vida e de brilho, e isso o confunde. Em vez de apreciar o valor e a raridade de sua joia, pulindo-a para que ela brilhe mais, ele persiste em tentar transformá-la num camafeu comum. Whitney estava mais inclinada a ver-se como um pedaço de carvão, mas, para não desiludir a tia, não disse nada. Depois que Anne foi embora, tentou ler um pouco, mas sua mente vagueou, perdendo-se em devaneios sobre Poe. Naquela noite, quando desceu para o jantar, notou que a atmosfera na sala estava carregada. Ninguém viu aproximar-se da mesa. Quando pretende dizer a Whitney que ela vai para a França conosco, Martin? O tio indagou em tom irado. Ou tem a intenção de esperar até o dia da nossa partida e então simplesmente atirar a menina para dentro da carruagem? O mundo pareceu inclinar-se enlouquecido e por um momento Whitney pensou que ia vomitar. Estacou, tentando conter o tremor das pernas e engoliu o doloroso nó em sua garganta. Vou a algum lugar, pai? Perguntou, esforçando-se para falar com indiferença. Os três adultos viraram-se para ela e as feições do pai endureceram-se em uma expressão de impaciência e aborrecimento. Vai sim, filha, para a França, morar com os seus tios, que vão tentar transformar você em uma dama. Martin respondeu.
Evitando olhar para os parentes por temer perder a compostura, Whitney deslizou para uma cadeira. Avisou meus tios do risco que estão correndo? Quis saber, procurando esconder do pai a dor que lhe causara. Então, olhando para Anne e Martin, acrescentou constrangida: meu pai pode ter se esquecido de contar que poderão se sentir envergonhados por me receberem em sua casa. Como ele diz, não tenho modos, meu gênio é péssimo e não sei conversar educadamente. A tia observava-a com evidente compaixão, mas o rosto do pai parecia uma pedra. Ah, papai, o senhor me despreza tanto assim? Whitney murmurou com voz entrecortada. Me odeia tanto que quer me mandar para longe, para não ser obrigado a conviver comigo? Com os olhos inundados de lágrimas, levantou-se. Se me derem licença, não estou com fome. Como teve coragem? Anne exclamou quando ela saiu. Ergueu-se da cadeira, fulminando Martin com um olhar furioso. Você é a pessoa mais sem coração e mais insensível que já conheci. Será um prazer tirar essa criança das suas garras. Ela sobreviveu, e isso prova que tem um espírito forte. Eu, com certeza, não teria suportado. Deixa-se se enganar com muita facilidade, senhora, explicou Martin com frieza. Lhe asseguro que não foi minha ideia de separar-se de mim que deixou Whitney tão perturbada. Acontece que acabei com os planos dela de continuar a fazer papel de idiota correndo atrás de Paul Sevarin. Capítulo 2. A notícia que a filha de Martin Stone estava sendo despachada para a França correu pelas redondezas como fogo em capim seco. Na pacata região rural, onde as pessoas eram geralmente altivas e reservadas, Whitney mais uma vez presenteava as vizinhas com um delicioso mexerico. Nas ruas e casas da vila, ricas ou pobres, as mulheres reuniam-se para conversar sobre a mais recente fofoca. Com grande animação, incansavelmente relembravam cada escândalo já causado por Whitney, começando pelo sapo que ela soltara na igreja num domingo, quando tinha apenas 8 anos, sem esquecer a queda que ela sofrera no verão anterior, quando despencara de uma árvore de onde espionava Paul Sevarin, que se sentara à sombra com uma moça. Só depois de discutir todos os acontecimentos passados em todos os detalhes, permitiram-se conjecturar a respeito do motivo que fizera Martin Stone mandar a filha para a França. De modo geral, achavam que ela finalmente esgotara a paciência do pobre pai ao aparecer usando roupas masculinas. Mas, como Whitney tinha muitos defeitos, havia certa divergência sobre o que fizera Martin tomar a súbita decisão. Num ponto, todas as mexeriqueiras concordavam. Paul Sevarin ficaria profundamente aliviado por livrar-se dela. Durante 3 dias, os vizinhos de Martin Stone foram à casa dele aos bandos para conversar com os Gilbert e despedir-se de Whitney. Na véspera da partida para a França, Anne recebeu a visita de 3 senhoras e de suas filhas, e conversando com elas no salão, mantinha no rosto um sorriso mais formal do que amigável. As mulheres aparentavam boa intenção, mas não conseguiam esconder um mórbido prazer ao contar-lhe as muitas transgressões de Whitney. Fingindo carinhosa preocupação, deixaram claro que, em sua opinião, Whitney causaria vergonha aos Gilbert, abalaria a sanidade mental de Anne
e seria até capaz de arruinar a carreira diplomática de Edward. Quando, por fim, elas decidiram ir embora, Anne despediu-se secamente. Então, ao ficar sozinha, afundou numa poltrona, tomada de furiosa determinação. De tanto criticar a filha na frente dos outros, Martin transformara-a em alvo de zombaria e maledicência para toda a vila. Anne levaria Whitney para longe daquela gente maldosa e de mentalidade estreita e a deixaria florescer em Paris, onde a atmosfera social não era tão sufocante. Aparecendo na porta do salão, o mordomo pigarreou para chamar-lhe a atenção. O Sr. Sevarin está aqui, senhora. Diga-lhe que entre, por favor. Anne disse, escondendo a surpresa e o prazer pelo fato de o objeto da adoração infantil de Whitney ter ido despedir-se dela. Mas seu prazer desapareceu quando o Sr. Sevarin entrou, acompanhado por uma linda moça loura. Como todas as pessoas da vizinhança pareciam conhecer o fato de Whitney ser apaixonada por ele, Anne deduziu que o jovem também devia saber e achou de muito mau gosto ele aparecer na companhia de uma moça quando ia despedir-se de uma garota que o adorava. Observou-o atravessar o salão em sua direção, procurando em sua aparência algo que pudesse criticar, mas não encontrou nada. Paul Sevarin era alto e bonito, tinha o charme natural de um cavalheiro rico e bem educado. Boa noite, Sr. Sevarin. Ela cumprimentou-o com fria formalidade. Whitney está no jardim. Como se adivinhasse o motivo da reserva de Anne, Paul sorriu, retribuindo o cumprimento. Eu sei, mas pensei que a senhora pudesse ficar conversando com Elizabeth enquanto me despeço de Whitney. Anne foi obrigada a abrandar-se. Será um prazer? Whitney fitava as roseiras mergulhadas na sombra, pensativa. A tia estava no salão, sem dúvida alguma, ouvindo mais histórias a respeito do seu passado e venenosas predições sobre seu futuro. Emily fora para Londres com os pais e Paul. Paul nem se dera o trabalho de ir despedir-se dela. Não que ela esperasse isso, pois ele devia estar com os amigos, erguendo brindes à sua partida. Como se seus pensamentos o chamassem, a voz profunda e máscula soou atrás dela. Olá, moça bonita! Whitney virou-se num movimento brusco. Ele estava a menos de meio metro de distância, encostado numa árvore. A luz da lua, a camisa branca e a gravata de laço brilhavam contra a quase invisível negridão do casaco. Soube que vai nos deixar, comentou ele. Ela moveu a cabeça afirmativamente, sem nada dizer. Tentava memorizar o tom exato dos cabelos loiros, todos os traços do rosto bonito iluminado pelo luar. Vai sentir minha falta? Perguntou ela, por fim. Naturalmente que sim, afirmou ele com um sorrisinho. As coisas vão ficar muito monótonas sem você, Whitney. Posso imaginar. Ela murmurou, baixando os olhos. Ninguém mais vai cair de árvores, estragar seus piqueniques, nem quebrar sua perna ou... Ninguém vai. Paul repetiu, interrompendo o fio de auto-recriminações. Ela ergueu os olhos ingênuos para os olhos dele. Vai esperar por mim? Estarei aqui quando você voltar, se é isso que quer dizer. Sabe que não é, Paul? Exclamou, desesperada. Não se casará com ninguém até que eu... Calou-se, constrangida. Por que sempre agia daquela forma com Paul? Por que não podia flertar com ele, mas ser reservada como as moças mais velhas? Whitney,
Você vai embora e vai esquecer que eu existo. Ele observou com firmeza. Um dia irá perguntar por que pediu que eu te esperasse. Já estou me perguntando, declarou ela, sentindo-se infeliz. Suspirando entre irritado e compadecido, Paul ergueu-lhe o queixo, obrigando-a a encará-lo. Estarei aqui, esperando impacientemente para ver como você ficou depois de crescida, afirmou com um sorriso relutante. Enfeitiçada, ela ficou olhando para o belo rosto. Então cometeu o erro final. Num movimento impulsivo, colocou-se na ponta dos pés, atirou os braços ao redor do pescoço dele e plantou-lhe um beijo no canto da boca. Blasfemando baixinho, ele se livrou do abraço e empurrou-a. Os olhos de Whitney encheram-se de lágrimas. Me desculpe, Paul, eu não devia ter feito isso, disse ela num murmúrio. Não, você não devia. Ele concordou. Tirando uma caixinha do bolso, colocou-a na mão dela bruscamente. Comprei-lhe um presente de despedida. Ele explicou. Comprou? Ela ergueu a tampa com dedos trêmulos e olhou maravilhada para um camafeu preso a uma fina corrente de ouro. Nossa, Paul, é lindo, é esplêndido. Eu vou guardar para sempre. É uma lembrança, nada mais, ele disse cautelosamente. Whitney mal o ouviu, tocando o camafeu com reverência. Foi você mesmo quem escolheu? Paul franziu a testa indeciso. Pela manhã, foi à vila com a intenção de comprar uma joia para Elizabeth. Então o dono da joalheria comentara rindo que, como a senhorita Whitney Stone ia mudar-se para a França, ele devia estar querendo comemorar a sua liberdade. De fato, Paul estava. Num impulso, pedira ao homem que escolhesse algo apropriado para uma menina que ainda não completara 16 anos. Até um momento antes, quando Whitney abrira a caixinha, ele não fazia ideia do que havia dentro. Mas por que dizer isso a ela? Se tivessem sorte, os Gilbert encontrariam alguém que se casasse com a sobrinha, de preferência um homem dócil, que não reclamaria quando Whitney lhe criasse problemas. Por puro reflexo, ele quase tocou-a, pretendendo dizer-lhe que tirasse o máximo de proveito de todas as oportunidades que encontrasse na França, mas conteve-se. Fui eu quem escolhi, sim, afirmou. Um presente de amigo. Não quero que seja apenas meu amigo. Whitney deixou escapar. Então acrescentou. Mas eu me contento com isso. Por enquanto. Então, se somos amigos, acho que podemos trocar um beijo de despedida. Ele disse com ar divertido. Com um sorriso radiante, Whitney fechou os olhos e juntou os lábios num biquinho, mas Paul beijou-a de leve no rosto. Quando ela abriu os olhos, ele já estava se afastando. Paul Sevarin, eu mudarei completamente vivendo na França, e quando eu voltar, me casarei com você, Whitney murmurou com firme determinação. Enquanto o navio oscilava, cruzando as águas turbulentas do Canal da Mancha, Whitney, de pé junto à amurada, mantinha os olhos fixos na já distante costa inglesa. O vento arrancou-lhe o chapéu, que ficou pendurado no pescoço pelas fitas, e os cabelos esvoaçaram, batendo-lhe nas faces. Ela olhava sua terra natal, tentando imaginar-se voltando para lá. Claro que a notícia do retorno sairia nos jornais. A senhorita Whitney Stone, a bela de Paris, retorna esta semana para sua pátria. Um sorriso flutuou-lhe nos lábios. A bela de Paris.
Afastando os cabelos do rosto, juntou-os sob a copa do chapéu e resolutamente deu as costas para a Inglaterra. O Canal da Mancha parecia mais tranquilo quando ela atravessou o Convés para olhar na direção da França e do seu futuro. Capítulo 3. França, 1816 a 1820. A casa parisiense de Lord e Lady Gilbert erguia-se imponente, sem ser austera, atrás das grades de ferro trabalhado. Enormes janelas em arco deixavam entrar bastante luz nos espaçosos aposentos, e os tons pastel davam um ar de ensolarada elegância a tudo, desde as salas do primeiro andar até os quartos no segundo. E este aqui é o seu quarto, querida? Anne informou, abrindo a porta de uma suíte com carpete azul claro. Whitney ficou parada na soleira, atônita, o olhar demorando-se na cama, onde estendia-se uma magnífica colcha de cetim com flores em tom lilás, rosa e azul sobre o fundo branco. Um elegante sofazinho fora forrado com o mesmo tecido, e havia uma profusão de flores em vasos de porcelana. Constrangida, Whitney olhou para a tia. Eu me sentiria muito melhor se a senhora me desse outro quarto, ela disse. Um que não fosse tão frágil. Qualquer um que tenha morado comigo poderia dizer-lhe que não passo perto de um objeto delicado sem fazer dele encacos. Anne virou-se para o criado que esperava atrás delas, sustentando no ombro um pesado baú de Whitney. Põe ali, orientou com firmeza, fazendo um gesto de cabeça na direção do quarto. Depois não diga que não avisei, murmurou Whitney com um suspiro, entrando no aposento. Tirou o chapéu e sentou-se desajeitadamente no sofá florido. Sua estada em Paris, ela decidiu, seria divina. O desfile de visitantes começou exatamente às 11h30, 3 dias depois, liderado pela costureira Diane, que chegou acompanhada por 3 sorridentes ajudantes. Elas tiraram e tornaram a tirar as medidas de Whitney, falando o tempo todo, sem parar, sobre modelos e tecidos. Meia hora após a partida das 4, Whitney viu-se andando de um lado para o outro com um livro na cabeça, diante do olhar crítico de uma mulher gorducha e de cabelos brancos, a quem Anne confiara a tarefa de ensinar à sobrinha o que chamava de maneiras sociais. Eu sou terrivelmente desajeitada, Madame Froussard, Whitney avisou, corando, quando o livro caiu no chão pela 3ª vez. Não, você não é, a mulher contradisse. Mademoiselle Stone tem graça natural e excelente postura, mas precisa aprender a andar sem dar a impressão de que está participando de uma corrida. O professor de dança chegou assim que Madame Froussard foi embora e fez Whitney girar pela sala ao som de uma valsa imaginária. Vai aprender se praticar, o professor ensinou. E depois o professor de francês apareceu e disse a Anne que Whitney poderia dar aulas a ele. Durante alguns meses, Madame Froussard deu aulas a Whitney, 5 dias por semana, 2 horas por dia. Sob a sua implacável orientação, Whitney trabalhava diligentemente para aprender qualquer coisa que pudesse um dia torná-la interessante aos olhos de Paul. O que Madame Froussard está lhe ensinando exatamente? Perguntou Edward uma noite enquanto jantavam. Whitney olhou com um ar humilde. Ela está me ensinando a andar em vez de galopar. Esperou que o tio dissesse que aquilo era uma grande perda de tempo
mas surpreendeu-se quando ele sorriu de modo aprovador. Sorriu também, imensamente feliz. Sabe, tio, eu achava que para andar uma pessoa só precisava de pernas saudáveis. Brincou. Daquela noite em diante, os engraçados relatos de Whitney fazia de suas tarefas diárias tornarem-se uma diversão habitual na hora do jantar. Já percebeu, tio, a arte que existe no movimento de girar usando um vestido de cauda? Ela perguntou uma noite. Minhas roupas nunca me causaram problemas, brincou ele. Se uma mulher se virar de modo incorreto, poderá enredar-se na cauda do vestido, que lhe apertará as pernas como um torniquete. Whitney explicou com zombeteira solenidade. Um mês mais tarde, na hora do jantar, ela se acomodou em sua cadeira e olhou para o tio por cima de um leque de seda que abrira diante do rosto. Está com calor, querida? Ele perguntou, já pronto para divertir-se. Um leque não serve apenas para aliviar o calor, tio? Whitney respondeu, batendo os cílios tão exageradamente que Anne começou a rir. Usamos um leque para flertar e para que as mãos fiquem graciosamente ocupadas. Podemos usá-lo também para bater no braço de um cavalheiro mais atrevido. A expressão de riso desapareceu do rosto de Edward. E quem foi atrevido com você? Ele perguntou contrariado. Ah, ninguém. Ainda não conheço nenhum cavalheiro. Whitney respondeu. Anne observou os dois sorrindo. Whitney já ocupava no coração dela e de Edward o lugar que pertenceria a uma filha. Certa noite, em maio, um mês antes da apresentação oficial de Whitney à sociedade, Edward apareceu com 3 entradas para a ópera, colocando-as com estudada displicência diante de Whitney, sugeriu que ela fosse com ele e Anne ao teatro, onde ocupariam o camarote da embaixada. Um ano antes, Whitney teria dançado de alegria, espalhafatosamente, mas mudara muito, de modo que apenas sorriu calorosamente para ele e disse: Não há nada que eu pudesse gostar mais, tio Edward. No quarto, ficou sentada em silêncio enquanto Clarissa a penteava, escovando e erguendo os cabelos para o alto da cabeça, formando uma coroa de cachos. Clarissa tornara-se sua dama de companhia depois de ter sido criada de quarto da mãe dela, Susan Stone. A mulher ajudou-a a vestir o novo vestido branco com fitas de veludo de um azul bem claro na cintura e babado na barra. Um manto de cetim no mesmo tom de azul complementava o traje. Whitney postou-se diante do espelho, examinando-se com olhos brilhantes de excitação. Então fez uma profunda reverência, inclinando a cabeça num ângulo perfeito. Apresento-lhes Whitney Stone, murmurou solenemente. A bela de Paris. Uma garoa fina e gelada caía, deixando as ruas cintilantes. Whitney agasalhou-se nas dobras de seu manto de cetim, apreciando o contato macio enquanto olhava para fora da carruagem e observava as pessoas apressadas que transitavam pelos bulevares molhados. Diante do teatro, uma multidão agitava-se em alegre desafio à umidade e ao frio. Bonitos cavalheiros usando capas de cetim e calças grudadas ao corpo inclinavam-se para senhoras cobertas de joias. Descendo da carruagem, Whitney olhou maravilhada para as mulheres incrivelmente lindas que conversavam de maneira fácil e elegante com seus acompanhantes. Ela decidiu que aquelas mulheres deviam ser as mais bonitas do mundo e desistiu da esperança de tornar-se a bela de Paris. Mas fez isso sem muita tristeza,
pois sentia-se exultante só pelo fato de estar lá entre elas. Os três entraram no teatro e apenas Anne notou que os cavalheiros mais jovens, depois de olhar distraidamente para Whitney, viravam-se para lançar-lhe um olhar mais demorado. A beleza de Whitney ainda estava desabrochando. As feições, bem delineadas, assim como a cor dos olhos, da pele e dos cabelos, prometiam muito mais. Havia uma aura radiante ao redor dela, que vinha de seu próprio espírito vivaz, de seu amor pela vida, de seu ar confiante e altivo, resultado das muitas adversidades que enfrentara. No camarote da embaixada, Whitney ajeitou o lindo vestido à sua volta e, para ocupar as mãos, abriu o leque de marfim, usando-o como Madame Froussard lhe ensinara. Quase riu, pensando no tempo que perdera estudando línguas, história e matemática, na tentativa de agradar a Paul e a seu pai, quando poderia ter aprendido coisas tão mais fáceis. O leque em sua mão era muito mais útil do que a língua grega. Um mar de cabeças agitava-se para onde quer que ela olhasse. Plumas oscilantes enfeitavam os penteados elaborados. Whitney quase não podia conter a alegria que tudo aquilo lhe proporcionava. Viu uma moça bater com o leque no cavalheiro que a acompanhava e experimentou uma sensação de afinidade com todas as mulheres, enquanto imaginava que comentário impróprio o homem murmurara para a linda dama, que parecia mais lisonjeada do que ofendida. A ópera começou e Whitney esqueceu tudo o que a cercava, perdida na música envolvente. A experiência estava além de seus sonhos mais ousados. Quando as cortinas desceram para que o cenário fosse trocado, ela teve dificuldade em voltar à realidade. Amigos dos tios haviam ido ao camarote, e as vozes e os risos do grupo misturaram-se ao incrível burburinho de todo o teatro. Whitney, a tia chamou-a, tocando-a no braço. Vire-se para que eu possa apresentá-la a alguns amigos queridos. Erguendo-se, Whitney virou-se e foi apresentada ao Sr. Duville, sua esposa e a filha. O casal cumprimentou-a calorosamente, mas a filha, Therese, uma loura encantadora, mais ou menos da idade de Whitney, apenas olhou-a com franca curiosidade. Sob o olhar penetrante da garota, Whitney percebeu que um pouco de sua autoconfiança evaporara-se. Nunca soubera conversar com pessoas de sua idade, e pela primeira vez desde que saíra da Inglaterra, sentiu-se pouco à vontade. Está gostando da ópera? Perguntou por fim. Não, Therese respondeu sorrindo. Não entendo as palavras. Whitney entende tudo, disse Lord Edward com orgulho. Ela sabe italiano, grego, latim e até um pouco de alemão. Com vontade de enterrar-se no chão, Whitney refletiu que os Duville provavelmente a julgariam uma erudita tediosa. Precisou obrigar-se a fitar os olhos espantados de Therese. Imagino que também toque piano e cante, comentou a loirinha, fazendo um muxoxo encantador. Ah, não! Whitney respondeu apressadamente. Eu não toco e nem canto. Ótimo! Declarou Therese com um largo sorriso, acomodando-se numa poltrona ao lado da de Whitney, que voltou a sentar. Essas são as únicas coisas que eu faço bem. Está ansiosa por sua apresentação oficial à sociedade? Não muito, na verdade, Whitney admitiu com sinceridade. Eu estou, embora para mim seja mera formalidade. Meu casamento foi arranjado 3 anos atrás
E isso é ótimo, porque posso me devotar ao trabalho de ajudar você a arrumar um marido. Eu lhe direi quais cavalheiros são bons partidos e quais são apenas bonitos, sem dinheiro e sem esperança de vir a tê-lo. Então, quando você encontrar seu par, irei ao seu casamento e direi a todos que fui eu a responsável. Therese tagarelou, sempre sorrindo. Whitney sorria também, embora um pouco surpresa com aquela franca oferta de amizade. As minhas irmãs casaram-se muito bem. A loirinha prosseguiu encorajada. Só eu ainda não me casei, e meu irmão Nicholas, naturalmente. Reprimindo o desejo travesso de perguntar se Nicholas era um bom partido ou apenas bonito, Whitney continuou a sorrir. Nicholas não é um bom partido, de jeito nenhum, declarou Therese, respondendo à pergunta não formulada. Isto é, não está disponível, o que é uma grande pena. O desespero da minha família, pois é o único herdeiro do sexo masculino e o mais velho de nós 5. A despeito de sua ávida curiosidade, Whitney conseguiu dizer apenas educadamente que esperava que Nicholas Duville não sofresse de alguma doença grave. Não, não, exclamou Therese com uma risadinha musical. A menos que sua insuportável arrogância e o tédio excessivo sejam considerados doenças. Claro, Nicholas tem razão de ser arrogante e entediado, sendo como é, perseguido por tantas moças. Mamãe diz que, se fosse costume as mulheres pedirem os homens em casamento, Nicholas receberia mais proposta do que suas 4 filhas juntas. A fachada de educado interesse que Whitney mantinha desintegrou-se. Não entendo por quê, declarou rindo. Ele me parece simplesmente odioso. É que Nicholas tem charme, Therese explicou em tom sério. Depois de um breve momento de reflexão, acrescentou. É uma pena que Nick seja uma pessoa tão difícil, porque se fosse a nossa festa de debutantes e lhe desse especial atenção, você faria sucesso instantaneamente. Mas nada no mundo o convenceria a ir. Ele diz que um baile de debutantes é o programa mais entediante que existe. De qualquer maneira, falarei com ele sobre você. Talvez ele concorde em ajudá-la. Foi apenas a cortesia que impediu Whitney de dizer que esperava nunca encontrar Nicholas Duville. Continua. Pessoal, essa história está só começando. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. E até a próxima!